Olá, eu sou Amanda Marques. Você já pensou em fazer o teu hobby se transformar no seu trabalho? Pois é, muita gente pensa dessa forma, muita gente deseja fazer isso. Mas sabe que fazer só o que a gente gosta nem sempre dá certo. Então, isso pode dar muito errado. E sabe por que pode dar errado? Porque as pessoas têm uma mentalidade em que o sonho, pensando em que o sonho, a fantasia, o que elas idealizam, a euforia, o prazer, pode realmente fazer com que as coisas aconteçam. Mas a vida da gente não é assim, não é uma brincadeira, não é um faz de conta, não é um conto de fadas em que existem fadas e princesas. E muita gente pensa que fazer o que ama faz com que o dinheiro corra atrás da gente. Engano. Sabe qual é o maior problema disso? É que a gente acaba focando no eu. A gente foca no que eu gosto, o que eu quero, o que eu necessito, no produto que eu criei. E aí que está o erro. Porque criar um produto que eu quero é eu fazer com que o meu público, o meu cliente, engula, goela abaixo, um produto que eu acho que é para ele. Não pode ser que não seja para ele. Lembra daqueles vendedores de porta em porta que tinham antigamente? Que queriam vender aquelas enciclopédias para gente? Ou que queriam vender vassouras? Ou queriam vender pano de prato? Às vezes a gente nem precisava daquele produto, mas eles forçavam porque eles diziam que o produto era excelente. Você precisa desse produto. É muito mais difícil você vender algo que só você idealiza, que só você acredita, do que começar a entender o mercado em que você vai atuar. Quando eu abri a escola, eu não sabia se tudo aquilo que eu estava criando realmente tinha um futuro. Eu sonhava, eu idealizava. Nossa, eu dormia assim com um sorriso de orelha a orelha todos os dias. Mas eu não sabia se realmente eu ia conseguir alcançar o êxito dentro da escola. Eu precisei contratar 3 profissionais para ter certeza de que o que eu estava idealizando teria futuro. Mas eu também entendi uma coisa, que eu estava aplicando todas as minhas técnicas da maneira errada. E eu tive que mudar muita coisa. Então, eu não estou aqui para dizer para você que você deve esquecer de fazer o que você gosta e esquecer o teu sonho. O que eu estou querendo fazer é você olhar de uma maneira diferente, de uma maneira correta, escolher o mercado de uma maneira correta, tá? Então, antes de você pegar e ficar pensando no que você quer, começa a olhar de uma maneira diferente. Começa a olhar o mercado como um todo, o mercado geral, tá? Começa a observar as necessidades das pessoas, o que elas realmente precisam, o que elas estão buscando, o que elas estão sonhando. Você percebe que a gente tira o foco do eu e começa a colocar o foco nas pessoas em que a gente vai atender? Aí você começa a observar o perfil dessas pessoas, a faixa de idade, né? Se é pai, se é mãe, se é empresário, se é homem, se é mulher, se é criança. Você começa a entender qual é o nicho, a faixa que você vai atender e começa a observar de fato o que realmente elas precisam. Existe um grande guru do marketing, né? O maior guru do marketing, que é o Peter Drucker, e ele fala o seguinte: o segredo não está em achar clientes para o seu produto, e sim produtos para os seus clientes. Isso é uma frase perfeita, justamente que responde muito de como a gente deve achar o nosso nicho, o nosso mercado de atuação, né? Se você achar as pessoas e observar o que elas precisam, fica muito mais fácil você convencer elas de comprar o seu produto, porque você vai estar criando algo para elas. E quando eu digo produto, eu não estou falando produto físico. Pode ser um produto físico. Eu desenvolvi uma cadeira com designer XYZ. E aí eu vou vender aquela cadeira. Pode ser, mas você pode estar vendendo o seu trabalho, o seu serviço, né? Como arquiteto, como designer de interiores, como marceneiro, como um vendedor, todas as áreas, enfim. Perceba que tudo isso que eu estou falando não é direcionado somente para arquitetura ou design de interiores. Isso que eu estou falando para você hoje refere-se a qualquer nicho de mercado, tá? Em qualquer área de atuação, tá? Então, observe o seu futuro cliente, o perfil dessas pessoas
e observe o que você pode ajudar com o seu conhecimento, com o que você sabe, o que você pode ajudar essas pessoas, o que você pode fazer por elas para elas se tornarem pessoas melhores ou atender às necessidades delas ou ajudar a elas encontrarem a felicidade, realizar seu sonho. O sonho delas pode ser fazer um projeto de imóveis, por exemplo. Você desenvolver o projeto do sonho delas. Você pode desenvolver o projeto do quarto dos seus filhos e aí por diante. Então, você entender isso faz com que você consiga mentalizar coisas boas e desenvolver algo legal para você, né? Então, a primeira coisa que eu peço para você é fazer as suas escolhas e observar esse mercado de uma maneira consciente. Comece a olhar o contrário. Pare de olhar para você e olhe para o mercado. Olhe tudo que está acontecendo à sua volta. Aí você vai encontrar diversos grupos. E é nesses grupos que você vai começar a identificar os grupos que talvez você se identifica. Grupos que você possa fazer parte e aí desenvolver os projetos e atender os seus clientes, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando eu estava lá começando a desenvolver os projetos e quando eu comecei a crescer realmente na minha carreira, eu achei um nicho de mercado que eram pais em que eles estavam tendo o primeiro ou o segundo filho, mas crianças pequenas, em que eu ia desenvolver o projeto de interiores dos quartos deles. E eu estava bem na fase em que eu tinha um filho pequeno e aquilo para mim era muito glamouroso. Então eu tentei me especializar o máximo que eu pude naquilo. Eu conhecia os pisos aquecidos para os quartos, eu sabia do tipo de iluminação adequada para a criança dormir com mais calma, as cores necessárias para um quarto, para o quarto ter sensações diferentes, né? Os tipos de decoração, enfeites para os quartos, materiais e revestimentos, eu sabia tudo para o bebê, né? Porque aquele quarto, apesar de ser para um bebê, é a idealização dos pais, de sonhos da infância deles. E você tem que começar a estudar isso. Qual era o sonho do pai, da mãe, né? Com base nisso, você começa a formatar o que você vai lançar para a criança, vai fazer para a criança, tá? Outro grupo que você pode pensar é bares, por exemplo, bares e restaurantes. Se eu for desenvolver projetos para bares e restaurantes, eu tenho que entender tudo sobre bares e restaurantes. Quando a gente entra no mercado, logo que a gente se forma, a gente não tem experiência. É normal isso, não se sinta culpado com isso. A gente não sabe exatamente nada, porque a gente entra no mercado muito cru ainda, né? E o nosso portfólio é tão pequeno. Às vezes a gente nem tem portfólio, né? Tem que desenvolver um portfólio. E nessa fase, tudo que cai na rede é peixe, né? A gente pega todos os projetos que aparecerem. É normal, você passa por essa fase. Mas conforme você vai evoluindo, você tem que entender que você tem que se tornar especialista naquilo. Se tornar alguém importante numa área de mercado, num nicho de mercado específico. Não queira ser bom em tudo. Você não vai ser bom em nada, né? Se de repente você faz tudo e de repente o cliente quer fazer um projeto bem específico, eu vou falar o caso do restaurante ali de volta. Eu vou fazer o cliente chega e ele quer fazer um restaurante, né? Aí você faz de tudo. Você não é especialista em nada. E aí tem um outro profissional que é especialista somente em restaurantes. Quem vai fazer o melhor projeto? A pessoa que é especialista naquilo, estuda só isso, a vida inteira só estuda isso. Óbvio, né? Então, com o passar do tempo, você tem que começar a entender que você tem que se tornar um especialista naquilo que você definiu como teu nicho de mercado. Só que para você definir como nicho de mercado, você tem que observar o mercado, né? E à tua volta, observar as pessoas, entender o que realmente você sabe ou você vai vir a saber que você pode ajudar essas pessoas. Ver o que elas estão sonhando, olhar primeiro o mercado, antes de olhar para você. Porque quando a gente fica no eu, tudo dá errado, né? Tudo realmente dá errado. E aí você observa essas pessoas e começa a pensar, no que eu posso ajudar essas pessoas? Ou o que eu sei ou que eu não sei que eu posso fazer por elas? Definindo isso, se você já sabe, ótimo, perfeito. Agora, se você não sabe, vai atrás, corre atrás do teu conhecimento, né? Busque realmente algo que vai te dar crescimento pessoal e profissional, né? E aí você começa a definir o teu nicho de mercado. Mas existem duas coisas. Existe o nicho de mercado, que tem a ver com a tua vocação, com o teu trabalho, o teu dia a dia, o teu sustento diário, né? E existe a subcultura, que tem a ver com o seu lazer, com o seu hobby, com o que você gosta de fazer. Nem sempre o teu hobby vai se transformar no seu nicho de mercado, né? Seria até fantasioso demais, né?
a gente pensar que tudo que a gente vai fazer para o nosso sustento tem a ver com o nosso hobby. Não. Você tem que achar prazer naquilo que você faz e aquilo que você gosta realmente do teu trabalho, do dia a dia do teu trabalho, vai se tornar algo que você vai amar depois que você adquirir certa experiência naquilo, né? Então, observe e consiga entender que existem duas questões. Existe o nicho e existe a subcultura, né? Às vezes, a tua subcultura, o teu lazer, o teu hobby, pode se tornar o teu nicho de mercado, né? Não é sempre que isso acontece, mas pode. Vou te dar um exemplo de um surfista. O que ele gosta de fazer? Surfar, né? E aí ele pode se tornar um surfista profissional. Ou ele pode trabalhar com treinos e vai lá se tornar treinador de crianças ou de pessoas que querem aprender a surfar. Ele pode abrir uma loja que venda artigos de surf, ou ele ainda pode ser agenciador de viagens, em que ele busca a onda perfeita para as pessoas que gostam de ir atrás do surf, né, das ondas perfeitas do surf. Aí ele transformou o hobby em nicho de mercado para ele, né? Mas nem sempre isso acontece. Outro exemplo, o Danilo Gentili. Danilo Gentili, ele é humorista. Ele tem muita facilidade em fazer humor, é algo natural dele. Mas não quer dizer que, por ele ser humorista, que tudo que ele faz é legal, tudo é gostoso, né? Nem sempre é gostoso. No meu dia a dia, você acha que não tem coisas que eu também não gosto de fazer? Mas são necessárias. A vida não é um lazer, não é um passatempo em que a gente só faz o que a gente gosta. Não, tem certas coisas que não são legais, mas são necessárias. Então tem um lado bom e um lado ruim, certo? Para você não errar, na hora de você escolher o seu nicho de mercado, você tem que pensar em 3 coisas. Combine 3 coisas. A primeira delas é você ver se você gosta daquele mercado, se você tem a ver com aquelas pessoas, com aquele nicho que você está querendo entrar, tá? Quanto mais interesse você tiver naquele nicho, naquelas pessoas, naquele público, melhor. Facilita para o teu dia a dia. A segunda questão é você pensar em quanto você se destaca nesse mercado, o quanto você sabe daquilo. E se você não sabe, vai atrás, se dedica. Dedicação é tudo. Você consegue alcançar o que você quiser, basta você se dedicar. Se você ficar trancado, achando que o mundo vai cair nas suas mãos, me desculpe, me perdoe ser tão sincero, mas nada na tua vida vai acontecer, tá? Então, dedique-se. Vai atrás de cursos, aulas, assista vídeos. Tem tanta coisa na internet de graça, nos vídeos do YouTube. Participe de eventos, leia livros. Vá nas lojas, né? Para conhecer como é que funciona aquele processo daqueles materiais que você não sabe. Então, o que você não sabe, corra atrás e se dedique para você aprender a fazer, certo? E o terceiro passo, terceira dica, é você pensar no que as pessoas estão dispostas a pagar por alguma solução que você está propondo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Projeto de casa. Todo arquiteto, todo engenheiro faz projeto de casa, certo? Mas aí eu quero atender um nicho bem específico. E aí eu penso nas casas sustentáveis. Então, eu vou pensar em fazer um projeto que tenha captação da água da chuva, que tenha aquecimento solar, que eu pense na questão sustentável de reciclagem, que eu vou pensar também na questão do meio ambiente, então eu quero uma área verde. Então, as pessoas que eu vou ter como clientes são pessoas que gostam, que estão vestindo a camisa em relação à sustentabilidade, né? Esse sim vai ser o público que eu vou atender. Obviamente, se eu sou específica naquilo, se eu sou bem focada naquilo, eu posso cobrar um valor maior, porque eu sou especialista naquilo, né? Eu vou me especializar naquilo bem mais do que outros profissionais. E aí eu consigo defender o porquê que o meu preço é melhor do que o outro, né? Bom, e aí você testa, né? Escolheu um nicho de mercado, testa. Deu certo? Ok, continue em frente. Se não deu certo esse nicho, pula para outra, vai atrás de outro nicho, tá? Você pode se apaixonar várias vezes por várias coisas. E você pode encontrar o que você gosta de fazer, o que vai te fazer feliz, muitas vezes. E você não necessariamente, o teu hobby precisa ser esse teu nicho de mercado, né? Você pode ajudar as pessoas, ajudar um país, ajudar uma cidade a crescer, ajudar as pessoas a se tornarem felizes. Isso sim pode ser algo que te motive e que te faça se sentir realizado na tua vida pessoal e profissional. Vamos pensar no Sr. Gerdau, né? Lá dos parafusos e pregos. Você acha que quando ele abriu a Gerdau, ele pensava em
em fazer pregos e parafusos. Ai, meu sonho é fazer pregos e parafusos. Não, não era. Ele encontrou em fazer pregos e parafusos uma maneira de alcançar soluções para fazer com que as pessoas se tornassem felizes realizando seus sonhos, não diretamente no produto em que ele estava executando, tá? Então, assim, com isso, ele passou a ser feliz e realizado profissionalmente. E você também vai conseguir, também vai chegar lá, né? Vai conseguir se tornar um profissional realizado fazendo o que você gosta, porque você passa a amar aquilo que você gosta. Quando você passa a ser especialista e você passa a ter um retorno financeiro daquilo que você está fazendo, a paixão vem, o amor vem, tá? Se você não conseguiu de primeira, tá? Tenta outras vezes. Não tem nada de ruim, não tem nada de errado você procurar um outro mercado porque você não se adaptou ao primeiro mercado, tá? Então, tente quantas vezes você precisar, tá? Tenha liberdade de tentar, quantas vezes for necessário, tá? E se você ficar travado em algum desses processos, na hora de identificar o teu público, nesses itens que eu te falei, foca no terceiro, tá? O que a pessoa ama e o que ela gostaria. Então, você cria um produto para ela, né? E aí sim você consegue realmente atender o mercado. Joia? Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, tá? E ele vai ser muito útil para você pensar no que você quer ser ou o que você quer fazer com o teu nicho de mercado. Um beijo grande e até mais.